Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu falarei com vocês sobre o realismo e a obra de Machado de Assis no Brasil, né? Explicarei alguns aspectos gerais do realismo e também do nosso maior escritor, Machado de Assis, e darei uma aula panorâmica geral sobre realismo, pois muitas obras do Machado de Assis costumam cair no PAS e no vestibular, em vestibulares diversos e no Enem. Então, para não ficar repetindo sempre informações gerais sobre a obra do Machado de Assis nos vídeos posteriores, eu resolvi gravar esse vídeo para servir como base sobre a abordagem geral da obra do Machado de Assis e do realismo no Brasil. Ok? Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso nos ajudará bastante neste projeto de difundir arte, cultura e conhecimento de maneira acessível. Vamos ao contexto primeiramente, né? Ali na segunda metade do século XIX, quando se desenvolve a obra do Machado de Assis e também o período em que ele é formado intelectualmente, ele escreveu até 1908, né, quando faleceu, mas a formação dele cultural vem justamente dessa segunda metade do século XIX. Nesse período havia um maior prestígio das ciências naturais e a influência de ideias europeias no Brasil, né? Ou seja, tanto as ciências humanas quanto as exatas tiveram europeias, os estudos, as pesquisas dos europeus tiveram muita influência no pensamento e na arte, né, aqui no Brasil. Houve um crescimento das cidades muito grande no século XIX, principalmente nas grandes cidades europeias. Nesse período aí do século XIX, claro, no Brasil também houve esse crescimento, mas claro que nenhuma cidade europeia ou brasileira do século XIX tem o mesmo tamanho do que as grandes cidades brasileiras de hoje do século XXI, não é? Pensar que Rio de Janeiro do século XIX tem alguma proporção em relação ao Rio de Janeiro do século XXI é ridículo. A cidade do Rio de Janeiro cresceu muito do século XIX para cá, né, gente? Tal como São Paulo, também outras muitas cidades. No âmbito da política brasileira, né, da nossa história mesmo, três aspectos são mais relevantes, que havia o segundo reinado de Dom Pedro II, houve o fim da escravidão, entre aspas, né, em 1888, porque ainda há casos de escravidão, pessoas que estão em condições análogas à escravidão no Brasil, e os negros também continuam sofrendo muito com racismo no Brasil e no mundo como um todo, né, de uma maneira geral. E houve em 1889 a Proclamação da República, que aí foi responsável por um início de uma transição para uma mudança política considerável no Brasil, né? Ele vai jogar, o Machado de Assis inclusive vai brincar muito com esses dois eventos nos seus dois últimos romances, né? O Isaú e Jacó, de 1904, Memorial de Aires, de 1908. E o realismo começou na Europa com a publicação do romance Madame Bovary, do francês Gustave Flaubert, em 1856. Essas são informações panorâmicas importantes. As características gerais do realismo são a busca pela verossimilhança e desprestígio da fantasia, ou seja, o que é verossimilhança? Que é uma palavra-chave para entender o realismo. É a semelhança com a realidade. Ou seja, se algo é verossímil, ele tem uma semelhança com o que acontece na realidade. E o realismo é isso. Os escritores realistas, de uma maneira geral, não quer dizer que todas as obras de todos os escritores, em todos os momentos do realismo, fizeram isso, mas de uma maneira geral, os realistas valorizam mais a verossimilhança, os fatos concretos, do que a fantasia, que era muito prestigiada, né, no romantismo, né? Então, para entendermos até um pouco o realismo, é importante fazer esse contraponto com o romantismo que aconteceu nas décadas anteriores. Acontece também o pensamento mais objetivo, racional, prevalece sobre o sentimentalismo no realismo. É uma busca por um retrato fiel da vida, ou seja, a arte vai imitar a vida. Isso aqui é muito importante, fique claro para vocês. Isso era uma busca que o escritor realista fazia. O realismo fornece também uma interpretação da vida por meio da leitura de obras realistas,
podemos conseguir uma reflexão muito importante sobre alguns aspectos da vida, como, por exemplo, os problemas relacionados a um casamento, aos casamentos, que foi mostrado de maneira muito clara em várias obras do realismo, como Primo Basílio, Primo Basílio do Eça de Queiroz e Madame Bovary do Gustave Flaubert. Tem também um retrato da vida contemporânea. O realismo mostra essa vida contemporânea, claro que relacionada ao final do século XIX, segunda metade do século XIX principalmente, né? Não ao século XXI, mas é uma vida mais contemporânea, não busca um passado, né? Como os escritores românticos faziam com frequência, né? Contar eventos de um passado bem distante, de séculos anteriores às vezes. Não, o realista ele costuma estar focado no tempo presente, na vida contemporânea. Há um detalhamento, né, os escritores realistas, não todos, como veremos que o Machado de Assis não era tão detalhista, mas vários escritores realistas passavam páginas e páginas destinadas à descrição de personagens e ambientes, às vezes de maneira até exaustiva, que gerou muitas críticas em relação aos muitos críticos literários, né, muitos estudiosos da literatura veem isso hoje como um defeito, de certa maneira. Na continuação aqui das características, podemos falar que a narrativa se move mais lentamente, ou seja, a narrativa realista costuma ser mais lenta, não costuma passar 60, 70 anos da vida de uma pessoa, né? Mas acontece, claro, obras que passam pela vida inteira de personagens, como é o caso de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas, por regra, o realismo trata ali de algum momento específico e esse momento vai se arrastando muito, né? Cria-se um conflito ali num espaço de tempo relativamente curto, se compararmos com a essência do romantismo, por exemplo. Como já comentamos aqui, também possui uma linguagem objetiva. A crítica social é bastante marcante no realismo, ou seja, há uma crítica em relação à sociedade. O casamento é apresentado como uma instituição falida. Isso vai ser assim, uma marca geral do realismo. É muito difícil encontrar, eu não lembro, por exemplo, agora de cabeça, nenhum escritor realista que tenha mostrado, que não tenha tido uma obra, uma de suas grandes obras relacionadas ao adultério, à falência do casamento. Sempre tem Machado de Assis, tem aí em vários aspectos, né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas aborda isso, Dom Casmurro também aborda isso, Gustave Flaubert tem o Madame Bovary que vai abordar justamente uma mulher que se frustra muito com o casamento e vai arrumar amantes, se frustra também com os amantes e acaba se matando. O Eça de Queiroz também vai abordar isso em Um Primo Basílio também. Então, o casamento é apresentado como uma instituição falida e, de uma maneira geral, uma crítica ao clero, aos padres, né? À Igreja Católica como toda. Há uma crítica feita de maneira constante às instituições católicas e aos seus agentes no final do século XIX. Então, isso marcou muito o realismo e levou ele a grandes polêmicas, tanto que o escritor Gustave Flaubert teve que se explicar num tribunal na França, né, no século XIX, devido à sua narração que seguia basicamente toda sua estética, seguia esses princípios apresentados aqui. Sobre o realismo e o naturalismo no Brasil, é importante destacar que ambos começaram em 1881, né? O realismo com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e o naturalismo com Mulato de Aloysio de Azevedo. E ambos começaram a perder prestígio em 1902, com o início do pré-modernismo, e terminaram, e na historiografia terminaram, né, o prestígio deles passou a não ser a estética mais predominante, em 1922, com o início do modernismo. Machado de Assis nasceu em 1839, morreu em 1908, e uma informação que é muito importante que fique clara para vocês, é que Machado de Assis era negro. Essa é uma grande falha da escola e de várias instituições que, por vezes, não retratam Machado de Assis, que foi o principal escritor do século XIX, na minha opinião, o melhor escritor da literatura brasileira. Ele foi negro.
Isso gerou inclusive uma polêmica, se não me engano, foi com um comercial da Caixa Econômica Federal, em que ele foi retratado como branco. Isso gerou uma gigantesca polêmica. A Caixa Econômica teve que refazer o comercial e nessa segunda versão o ator que o faz é negro. Então é uma falha gigantesca, porque Machado de Assis era negro, mas instituições e agentes diversos com poder não destacam isso da maneira necessária. E aqui eu quero deixar muito evidente para vocês que Machado de Assis foi um escritor negro do século XIX. Inclusive foi um nome fundamental na criação da Academia Brasileira de Letras, né, do Brasil. As características gerais do Machado de Assis são a linguagem da ambiguidade, né? E toda hora joga com ambiguidades diversas, né? Porque, por exemplo, tem aquela grande discussão no Dom Casmurro. Afinal, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Por exemplo, a ambiguidade é um questionamento que ele deixa em aberto na obra dele, que é uma característica marcante de suas obras como um todo, né? Foi um grande escritor de folhetins, né? Por exemplo, o Quincas Borba saiu antes em folhetim do que em romance. Depois eu vou colocar ali na publicação das obras quando elas saíram como romance, né? Mas muitas de suas obras foram publicadas em folhetins. Ele foi um homem, claro que no Brasil do século XIX não havia tantos leitores quanto hoje, mas ele foi um escritor muito prestigiado ali no século XIX do Brasil. Ele sempre teve o Rio de Janeiro como espaço, aqui eu botei no último tópico, mas também esse espaço era focado mais na corte carioca, ou seja, na elite carioca. Isso marcou muito a obra do Machado de Assis, né? Não é que em todas as obras, em todos os momentos de suas obras literárias, o espaço era o Rio de Janeiro, a cidade ou o estado do Rio de Janeiro necessariamente, mas foi uma geral das obras dele, né? Os personagens os seus dramas eram vividos na cidade do Rio de Janeiro, especialmente na corte carioca, né? Suas personagens mulheres eram fortes e marcantes, tá? Tem vários exemplos, né? Principalmente a Capitu ficou mais famosa, né? Mas também tem a Guiomar em A Mão e a Luva. E as mulheres do Machado de Assis, de uma maneira geral, são mais fortes, são superiores aos homens, né? Ele trata isso de uma maneira muito clara, ele coloca isso de forma muito marcante, né? Nos livros dele, as mulheres às vezes são até mais lembradas do que os homens, como é o caso de A Mão e a Luva. O narrador dele é pouco convencional, porque ele vai lá, vai conversar com o leitor, e vai ter digressão. Ou seja, um narrador que não vai contar a história necessariamente de forma linear. Ele começa a conversar sobre assuntos do cotidiano, da vida, da época e tal. Ou seja, não é um narrador tipicamente realista, que é mais impessoal e objetivo. É isso de uma maneira geral. Claro que a obra do Machado de Assis, como conta a Cartomante, ele é um pouco mais ligado ao realismo, né? Mas de uma maneira geral os narradores dele são pouco convencionais. E também aborda mais narração e menos descrição, né? Ele é mais focado no desenrolar dos acontecimentos e o pensamento dos personagens do que na descrição de suas roupas, do ambiente. Ele não é tão detalhista quanto outros escritores de sua época, como essa de Queiroz. A continuação das características aqui da obra do Machado de Assis, ele tem o adultério como tema, assim como todos os escritores realistas praticamente. Como eu já destaquei aqui, eu mesmo não me lembro de nenhum escritor realista do século XIX que não tenha uma grande obra relacionada ao adultério. Ele faz a citação de clássicos, mas aqui é até inclusive um equívoco quando vai se falar do Machado de Assis, que fala, ele cita clássicos. E aí muitas pessoas pensam que ele cita clássico para parecer mais bonito, mais inteligente que os outros só. Não, ele cita os clássicos que se relacionam de alguma maneira com o enredo que ele está desenvolvendo na narrativa. Então isso é muito forte na obra do Machado de Assis, né? Enquanto narrador. Ele, por exemplo, em Dom Casmurro, há um momento em que, não vou dar tanto spoiler da história, mas há um momento em que a história de Otelo é destacada para se dar maior dramaticidade
aos ciúmes de Bentinho, mas Otelo de Shakespeare não citou simplesmente porque era Shakespeare. Ah, vou citar Shakespeare. Não, ele deixava extremamente claro que ali havia um drama profundo relacionado ao personagem do seu romance Dom Casmurro, relacionado a ciúmes que se relaciona com os ciúmes de Otelo na peça de Shakespeare. Ele tem uma fina ironia que a gente só vai entender as ironias, como ele ridiculariza os outros, né? As brincadeiras, as pilhérias dele, né? Como ele usava, né? Depois de muitas releituras, né? Principalmente quando a gente está no ensino médio, a leitura do Machado de Assis não é tão clara, tão evidente. Mas já no ensino superior, quando a gente vai passando a casa dos 30 anos, a sua leitura vai ficando mais clara e evidente, né? Como ele ridiculariza as instituições e as pessoas. Tem a crítica social, ele tem um pessimismo profundo em várias de suas obras, né? Ele é um pessimista magnânimo, né? Gigantesco, assim, como em Brás Cubas, que ele deixa muito claro no final, né? Que no fim das contas, pesando e medindo, ele acha que saiu bem com a vida porque não deixou herdeiros, né? Não deu continuidade ao legado da miséria humana. Então essa reflexão mostra um tom de pessimismo, né? Que o ser humano é no final um lixo, é um lixo, né? Que o ser humano não vale nada, né? A vida humana é uma miséria. E ele critica o cientificismo, né? Ou seja, Machado de Assis não é naturalista. Às vezes o pessoal do PAS tem muita preguiça de fazer um item e eventualmente pode cair um item comentando se o Machado de Assis ele é um naturalista e tal. E ele não é naturalista, tá, gente? Inclusive era muito crítico ao naturalista. Os contos aqui, vou mostrar os 5 tópicos principais dos contos do Machado de Assis. Tem uma grande diversidade de temas. Ele vai falar da loucura, do amor, da traição, de homicídio, feminicídio. Ele vai abordar todos esses temas de uma maneira muito clara, muito evidente, de uma genialidade assim, única. Vai falar sobre a igreja, a relação do ser humano com o clero, do ser humano com a sexualidade, da paixão, da frustração, do ser humano com a vida, de certa maneira, do ser humano sendo ridicularizado o tempo todo, no dia a dia. Então ele vai tratar de vários temas possíveis, né? Ele é um cara, não podemos falar todos os temas possíveis, né? Mas é uma grande diversidade de temas, né? Ele vai mergulhar na alma humana, ele vai entrar na cabeça dos indivíduos, apesar dos contos serem narrativas muito menores do que os romances, ele consegue captar muito da alma humana, dos dramas da humanidade, de seus vícios, de suas vicissitudes, né? De seus defeitos como um todo. Ele vai fazer críticas sociais, obviamente. Ele vai ter uma inovação estética, né? Como o apólogo que ele faz, né? Da agulha e da linha. Uma história bem interessante. A Igreja do Diabo, que a gente vai entrar em outro vídeo para falar de Uma Hora do Paz. Ele tem uma grande concisão e síntese das relações humanas. Ele vai ser bastante conciso e fará várias sínteses dessas relações humanas por meio dos contos dele, né? São histórias extremamente curtas, mas que trazem muito do ser humano. Aqui nos romances, a obra do Machado de Assis, de uma maneira geral, é dividida em 2 fases. A primeira fase romântica, a segunda fase realista. E alguns críticos colocam também uma terceira fase. Como eu defendo que ele é mais voltado para 2 fases, eu não incluí aqui a terceira detalhadamente, tá? Mas vamos lá. Os romances na primeira fase da obra do Machado de Assis há uma mistura de características românticas e realistas, como acontece desde Ressurreição, né? Vai ter ali um narrador onisciente, terceira pessoa, haverá sempre uma ambição de mudança de classe. Os personagens da primeira fase, do Machado de Assis, vão ter essa ambição por uma mudança, uma ascensão social. Vai ter a sorte dos pobres, né, por meio de heranças. A herança vai ser sempre uma situação concreta nas obras do Machado de Assis. Por exemplo, desde a Ressurreição, né, o Félix recebe uma herança de repente. Assim, vai acontecer muito nas obras do Machado de Assis. O personagem está lá numa vida bem medíocre, de repente ele recebe uma herança. Olha que coisa boa, né, gente? Vai ter um sofrimento por amor ali, por exemplo, na relação do Félix, da Guiomar. Haverá esse questionamento do amor
no conflito entre os personagens, né? Os principais romances da primeira fase, que é a fase romântica do Machado de Assis, são Ressurreição, de 1872, A Mão e a Luva, de 1874, Helena, de 1876 e Yaya Garcia, de 1878. Já na segunda fase, que é a fase realista, que foi a fase que o consagrou, ele vai desnudar o ser humano, vai mostrar o ser humano assim detalhadamente, todo seu cinismo, vai mostrar as suas incoerências, aqui como eu coloquei no slide seguinte, vai mostrar como o ser humano é canalha. Nisso, o Machado de Assis foi provavelmente um dos grandes mestres da história da literatura universal, né? Ou seja, poucos escritores no mundo conseguiram mostrar esse cinismo, essa incoerência do ser humano como o Machado de Assis fez com tanta genialidade nesses romances. Tem uma versão estética, né, que é a Voz da Elite, porque ele vai usar a Voz da Elite, principalmente em Brás Cubas, isso vai ficar mais claro, para mostrar como os pobres e as pessoas que estão numa posição social menos favorecida acabam sofrendo muito na mão da elite, né, no trabalho, no dia a dia, né? Ele vai comentar sobre a escravidão ali, que ele, quando menino Brás Cubas, ele brincava de cavalinho, dava porrada e batia, né? Violentava o negro. Então isso é muito evidente na obra Machado de Assis. Também vai apresentar destinos sem nenhuma grandeza. Os destinos do Machado de Assis, não dos personagens dele, têm finais sem grandeza, sem grandes conquistas, vamos dizer assim, sem grandes narrativas, sem grandes histórias, costumam ter vidas medíocres, né? Os personagens dele. Isso é uma constante, né, nas obras do Machado de Assis. Ele tem uma inovação da estrutura da narrativa, principalmente ali por meio do narrador, né? Ele consegue criar um narrador que é capaz de conversar com os leitores, fazer digressões o tempo todo, são os cortes digressivos, às vezes está no meio de um acontecimento relativamente importante no enredo, ele corta para comentar ou falar de um assunto que não tem nenhuma relação, começa uma conversa mole com o leitor, com a leitora, começa a falar que o problema do livro é o leitor, a leitora que tem pressa em ler a história, que a narrativa não é... A narrativa é mais devagar, ele faz até essa brincadeira, se não me engano é no Brás Cubas, isso. Então é um narrador muito canalha, vamos dizer assim, em alguns momentos. Ele é muito sarcástico, muito irônico. Então esse é um exemplo de inovação na estrutura da narrativa, assim, também, que ele vai começar a história pelo fim, ele não segue necessariamente o início, o meio, o fim da história. Em Brás Cubas ele começa ali pelo fim já. Ele vai ter os labirintos da realidade que vão ficar muito claros, por exemplo, em Dom Casmurro, né? Que no final da realidade a pessoa não tem a certeza se foi traída ou não. É um questionamento que a pessoa fica, principalmente ali no século XIX, em que não havia DNA. DNA que hoje é utilizado como uma prova de uma traição, por exemplo, não existia no século XIX. E aqui as principais obras, as obras dele do realismo, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881 como livro, Quincas Borba, publicada como livro em 1891, Dom Casmurro, que chegou ao público em 1900, né? Mas tinha sido publicado inicialmente em 1899 como livro, Isaú e Jacó, de 1904, Memorial de Ares, de 1908, né? E aqui alguns críticos defendem que os dois últimos romances pertenceriam a uma terceira fase da obra machadiana, né? Ou seja, que Isaú e Jacó, que possuem o conselheiro Ares, que é um personagem mais maduro, seria uma outra fase da obra machadiana. Como eu não concordo com essa visão, eu coloquei aqui como segunda fase realista. Eventualmente pode cair algum item, em alguma questão de vestibular ou do PAS, mas eu particularmente não me lembro de ter caído recentemente nada desse tipo, porque inclusive o PAS e o vestibular estão mais preocupados com a interpretação de fragmentos do texto e com conhecimento geral da obra de um determinado autor, né? Isso não vale só para Machado de Assis, vale para José de Alencar, para Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Cecília Meirelles e muitos, Raquel de Queiroz e outros nomes da nossa literatura. Tá bom, gente? Então essa foi a nossa videoaula sobre a obra do Machado de Assis, uma aula bem panorâmica.
e futuramente em vídeos posteriores eu irei detalhar as obras do Machado de Assis que forem caindo no Paz, as mais recorrentes no vestibular. Também, eventualmente, quando cair alguma questão do Enem, eu posso fazer algum vídeo comentando, tá bom? Então essa aula pode ser muito importante para vocês entenderem panoramicamente a obra do Machado de Assis. É isso, gente. Tchau, até a próxima.